nome é Jaqueline Aparecida Batista, eu estou no último período do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera Educacional e meu trabalho de conclusão de curso é sobre o sofrimento difuso e os transtornos parafílicos na perspectiva psicanalítica. Teve como objetivo principal apresentar quais fatores estão envolvidos na angústia dos portadores de transtornos parafílicos. Este trabalho partiu de uma revisão bibliográfica e foi realizado sob a orientação da professora doutora Bruna Vilas Boas. Bom, a sexualidade é um tema que sempre estará em alta, mesmo não sendo mais encarada como um tabu pela sociedade. Ainda existem inúmeros preconceitos a certos tipos de práticas sexuais. Essas práticas são encaradas como estranhas, vulgares, anormais e até mesmo como aberrações. Mas que práticas são essas, né? O que são as parafilias? As parafilias são o desejo ou interesse sexual que não estão relacionados diretamente com a instigação genital. Ou seja, não é o ato sexual convencional em que estamos acostumados. Já um transtorno parafílico é este mesmo comportamento, porém ele causa danos ou risco ao indivíduo e a outros. Como existem muitas parafilias, eu vou falar apenas algumas para vocês. Um transtorno parafílico muito comum é o transtorno voyeurista, que consiste na excitação, no ato de observar sem nenhum envolvimento, podendo ser a observação de uma pessoa ao se despir, estando nua ou realizando atos sexuais. Porém, essa pessoa ela não faz ideia de que está sendo contemplada por outra. Já no exibicionismo, o indivíduo que possui esse transtorno tem prazer ao expor os órgãos genitais a indivíduos desavisados ou a ter práticas ou atos sexuais com a intenção de que outras pessoas vejam. A necrofilia ela é considerada uma parafilia rara e caracteriza-se por atração ou gratificação sexual por pessoas mortas. A zoofilia consiste em qualquer contato com animais, seja apenas uma atração ou o próprio ato sexual. A coprofilia ou coprofagia é o desejo de obtenção de prazer que está diretamente ligado aos excrementos, ou seja, às fezes, podendo ser do próprio indivíduo ou de outros indivíduos. Estes sentem prazer em cheirar, manusear ou até mesmo consumir as fezes. Então, geralmente, depois de ouvir o que são as parafilias, as pessoas se perguntam como que é feito o tratamento, como que é feito o diagnóstico dessas pessoas, como que eu sei, né, que essa pessoa tem o transtorno parafílico. O diagnóstico ele tem que atender a alguns critérios, dentre eles estão o critério A, que é a própria natureza da parafilia, o critério B, que é a consequência negativa que essa parafilia traz para o indivíduo, e também os sintomas parafílicos eles devem persistir por no mínimo 6 meses. E o indivíduo que possui o transtorno parafílico, ele deve ter no mínimo 18 anos. Mas isso varia de parafilia para parafilia. Dentre as consequências negativas estão principalmente a presença ou a inexistência de sofrimento, além do prejuízo no funcionamento social, profissional e em outras áreas da vida. Vale ressaltar ainda que atender exclusivamente ao critério A não caracteriza um transtorno parafílico, e sim uma parafilia. Bom, já o tratamento, ele normalmente inclui o uso de fármacos, porém ainda há uma carência de estudos sobre a eficácia desses tratamentos. E os estudos que existem, eles analisam intervenções de diversas áreas da psicologia, sendo elas a psicanálise, a análise do comportamento, a terapia cognitivo-comportamental, e dentre as análises farmacológicas, elas estão com os tratamentos hormonais e com tratamento de antidepressivo, mas nenhuma é completamente eficaz ou suficiente para a comprovação desse tratamento. Bom, dando enfoque na psicanálise, como que ela compreende a parafilia? Como que é caracterizada a parafilia pelos psicanalistas? Ela é uma neurose, uma psicose? Enfim, falando em neurose e psicose, são duas concepções importantíssimas para a psicanálise. Eu vou falar um pouquinho delas. A neurose é um distúrbio psíquico e sua causa está no recalque imperfeito dos desejos censurados, que são recalcados para o inconsciente. E ao tentar se manifestar, esses desejos eles vêm em sintomas neuróticos. Eles se manifestam a partir de sintomas neuróticos. Freud relata que toda neurose ela causa uma desordem de algum modo na relação do indivíduo com a realidade, o que faz com que ele se afaste da mesma. Porém, ele não se afasta totalmente, é apenas um afastamento parcial dessa realidade.
Já na psicose acontece ao contrário da neurose. O grande conflito do psicótico é com o externo. Este acaba construindo uma realidade paralela e perde seu próprio eu, o que resulta na demência e apaga totalmente o mundo exterior. Ou seja, o psicótico ele vive na realidade psicótica, ele cria uma realidade e ele passa a viver nessa realidade. Um outro conceito bastante importante na psicanálise, porém ele é um conceito bem controverso, é a perversão. Freud relata que o perverso ele não porta algo que é ausente em outros indivíduos. A perversão atua de forma latente e potencial em todos, sendo assim a perversão universal. Entretanto, Freud ainda se questiona se os ditos atos como monstruosos eles podem ser considerados comuns. Afinal, se a perversão ela é universal, ela deveria contemplar também esses atos monstruosos. Porém, Freud mesmo se responde, depois de um tempo, e argumenta que a pulsão sexual executa operações assombrosas, e essas sim são consideradas como perversões anormais. E para fechar o pensamento sobre as perversões, Penteado em 2012 relata que as parafilias eram comumente chamadas de perversões tanto pela sociedade quanto pelos juristas, e essa denominação ela reverbera até os dias atuais. Então, as parafilias elas continuam sendo chamadas de perversões. Bom, a partir dessas afirmações pode-se concluir então que o indivíduo com um transtorno parafílico ou a parafilia, ele sofre muito. E a psicoterapia e os fármacos, mesmo com a escassez de estudos, ela auxilia muito esses indivíduos. Até os dias atuais, o transtorno parafílico ou as parafilias são conhecidos como perversões. Porém, o significado de perversão ele é muito mais amplo do que aquele que é pervertido. Cabe ressaltar também que há uma necessidade muito grande de mais estudos sobre os transtornos parafílicos para uma compreensão mais ampla do mesmo, pois os transtornos parafílicos e as parafilias elas são muito comuns, muito mais comuns do que pensamos, e todos possuem suas formas de satisfação sexual. Dentre as referências utilizadas estão a APA, a Associação Psiquiátrica Americana com Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, Freud com fragmento da análise de um caso de histeria, 3 ensaios da teoria da sexualidade e a realidade da neurose e psicose. A partir do meu TCC podem ser realizados estudos referentes aos transtornos parafílicos e parafilias. E para além do meu TCC, eu desejo realizar estudos referentes aos transtornos parafílicos no Brasil. Eu acredito ainda que essa pesquisa será imprescindível para a sociedade, pois os portadores de transtornos parafílicos poderão assimilar melhor o seu transtorno, o que fará com que a procura por ajuda será muito mais rápida. Então, diminuirá a angústia desses indivíduos. Auxiliará ainda na informação para aqueles que não compreendem os transtornos parafílicos e julgam os mesmos sem conhecer. Além das contribuições para a sociedade, na comunidade acadêmica aumentará o portfólio que infelizmente é muito limitado sobre os transtornos parafílicos e ainda contribuirá para estudos de futuros acadêmicos. Então, finalizando por aqui, eu gostaria de agradecer à minha família, gostaria de agradecer ao meu noivo por estar sempre ao meu lado e gostaria de agradecer a Deus primeiramente e a todos os meus orientadores e professores que me apoiaram até este momento da minha vida. Muito obrigada!